dos irmãos. Deus abençoe. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Lucas, seu capítulo 15. Glória a Deus. Vamos estar em alguns versículos. Lucas, capítulo 15. Versículo 5. Glória a Deus. Versículo 9 e versículo 14. Vou estar lendo. Versículo 5 nos diz assim: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Versículo 9. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Amém, igreja? Somente até aqui. Pode tomar o nosso assento. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que agora uma grande multidão ela vai se aproximar de Jesus. E Lucas, ao nos descrever este momento, ele vai ser bem claro em dizer que havia pecadores, havia publicano, havia escribas e fariseus. Porém, todos estavam próximos de Jesus, mas nem todos se aproximaram com o mesmo intuito. Por quê? Porque Lucas vai escrever que os publicanos e os pecadores, eles se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Porém, os escribas e os fariseus se aproximam de Jesus para questioná-lo, para indagá-lo por que ele estava recebendo tais pecadores. E o interessante é que Lucas ele vai escrever no seu versículo de número 3, ele vai dizer assim: Jesus lhes propôs uma parábola. Coisa linda, irmão, por quê? Porque Jesus sabia que tinha gente ali que estava disposta a ouvir, mas Jesus também sabia que tinha gente ali que estava disposta a questionar. Mas Jesus ele tem palavra para todos esses. Jesus ele tem ensinamento tanto para você que veio ouvir, tanto para você que veio questionar a vontade do Senhor. Glória a Deus. Porque quantas vezes nós entramos aqui, mas não apenas para ouvir, mas para questionar a vontade do Senhor. Mas Deus, por que o Senhor está fazendo assim? Mas Deus, por que o Senhor não fez outro jeito? E Jesus está dizendo: não se preocupa, porque eu tenho ensinamento para você também nessa noite. Glória a Deus. E Jesus ele vai falar a primeira parábola acerca de um pastor a qual ele tinha 100 ovelhas. E a Bíblia diz que esse homem ele vai perder uma ovelha. Ele vai deixar as 99 no deserto, ele vai em busca daquela que havia se perdido. E ele não para até encontrar aquela ovelha. E quando ele encontra, a Bíblia diz que ele vai reunir todo mundo e ele vai fazer uma grande festa. Ele vai se alegrar, ele vai se regozijar, porque ele encontrou a ovelha. Agora a segunda parábola que Jesus vai dizer é acerca de uma mulher que tinha 10 dracmas. Agora essa moça ela vai perder uma dracma. Mas inconformada, ela vai bagunçar a casa toda, ela vai varrer aquela casa até encontrar essa dracma que havia se perdido. E quando ela encontra, de igual modo ela faz uma grande festa. Ela se regozija, ela se alegra, ela chama todo mundo porque ela encontrou a dracma. Irmãos, interessante nessas duas parábolas, que este pastor e essa mulher, eles tinham algo de grande valor. Mas o mais interessante é que eles reconheceram o valor que aquilo tinha para eles. Eu vou repetir. Este pastor e esta mulher tinham algo de grande valor. Mas o mais interessante é que eles reconheceram o valor que aquilo tinha sobre a vida deles. Por que, irmão, eu estou repetindo isso? Porque não adianta ter algo de valor se eu não reconhecer o valor que isso tem. Não adianta eu ter algo de valor se eu não consigo reconhecer o valor que isso tem sobre a minha vida. Você vai entender o que Jesus está falando nessa noite. Glória a Deus. E a terceira parábola agora que Jesus ele vai falar. Só que essa parábola é um pouco diferente. Aleluia. Jesus ele vai dizer agora de um moço que ele chega no seu pai e fala: pai, eu quero a minha herança. Era o filho mais novo. Pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. E o pai assim concede para este moço. E ele sai. Ele vai viver a vida dele, ele vai fazer tudo o que lhe agrada. O interessante, irmãos, é que esse jovem vai sair da casa do pai. Não é o pai que vai se ausentar da vida desse jovem. Eu vou repetir. O interessante é que o jovem que sai da casa do pai, não é o pai que se ausenta
desse jovem. Irmãos, há uma grande diferença em nós se afastarmos de Deus e Deus se afastar da gente. Por quê? Porque Deus, ele não se afasta de ninguém, ele permanece na casa. Ele continua no mesmo lugar. A diferença é que eu e você que se ausentamos da presença dele. Sabe quando eu e você falamos, Deus, eu estou sozinha. Deus, o Senhor não está comigo. Deus está dizendo, eu continuo no mesmo lugar. Quem se ausentou foi você. Lembra aquele cantinho que você separava para mim? Lembra aquele cantinho, aquele quarto de oração que você tinha? E depois você quer falar, Deus, eu estou me sentindo sozinho, sabe por quê? Porque você não vai mais no mesmo cantinho. Porque você não vai no mesmo lugar. Por quê? Porque ali ainda está a presença de Deus. A diferença é que você não vai mais lá. E esse jovem, então, agora ele se ausenta. E ele sai. E a Bíblia diz, então, que esse moço ele vai gastar tudo que ele tinha. Então vai começar a padecer necessidade, porque sobreveio uma grande fome. Só que, irmãos, por que este moço ele sai da casa do pai? Ele tinha de tudo. Só que esse moço ele sai porque ele não entende o valor que o pai tinha na vida dele. Ele sai porque ele não entende o valor que a presença do pai tinha na vida dele. E ele sai. Então ele começa a passar necessidade. Preste atenção nisso. Necessidade, irmãos, é algo que eu e você não conseguimos evitar. Por quê? Porque necessidade é algo que nós temos que ter para sobreviver. Por exemplo, fome é uma necessidade. Sede é uma necessidade. Glória a Deus. Eu e você temos necessidades. O nosso corpo exige essas coisas. Dormir é uma necessidade. E esse jovem, então, agora ele passa uma dessas necessidades, que é fome. Só que interessante é que ele se lembra do quê? Que na casa do pai ainda tem abundância. Que na casa do pai ainda tinha fartura. Ele olha para a situação dele e fala, ei, eu estou passando escassez, eu estou passando fome, mas na casa do meu pai ainda tem pão. Deus está dizendo para mim aqui, ei, na casa do pai ainda tem pão. Na casa do pai ainda tem fartura. Na casa do pai ainda tem alimento. Por que está passando necessidade, então? Glória a Deus. E este jovem, ao entender isso, coisa linda, irmãos, que ele não apenas entendeu que só na casa do pai as necessidades dele seriam supridas, como ele entende o valor que o pai tinha na vida dele. Por quê? Porque esse jovem, ele se levanta e ele vai ter como seu pai. E ao chegar a se encontrar com seu pai, ele vai dizer, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Coisa linda, irmãos. Esse moço, ele entende não somente que na casa do pai as necessidades dele seriam supridas, mas ele entende o valor que o pai tinha, porque ele vai dizer, ei pai, eu não mereço ser chamado de filho. Ei pai, eu não mereço tamanha honra. Ei pai, eu vou ter porque eu tenho necessidade, mas eu reconheço que eu não mereço ser mais filho. Só que o pai não despreza o filho. O filho saiu, mas ele permanece filho. Eu vou repetir isso. O filho se ausentou, mas ele não deixou de ser filho do pai. E este pai, ele se alegra, ele se regozija. Irmãos, esse moço, ele entendeu a necessidade que ele tinha. Diferentemente de desejo. Quando nós temos um desejo, nós vemos algo no momento, por exemplo, um chocolate, nós vamos ter um desejo sobre aquilo. Então nós vamos comer e aquele desejo vai passar. Não vamos querer mais. Vai ser algo temporário, vai ser algo momentâneo. Agora uma necessidade não. Eu almoço hoje, eu janto hoje, amanhã eu vou almoçar, eu vou jantar, e depois eu vou almoçar e vou jantar. Ou seja, é algo contínuo. É algo que sempre eu tenho que estar fazendo, porque é uma necessidade, não é um desejo. Deus está dizendo, ei, para de ter desejo. Para de ter desejo e comece a entender a necessidade sobre a minha presença. Porque eu e você temos que ter necessidade, irmão, não é desejo. Desejo de vir ao culto, de se alegrar e sair e não querer mais a presença. Deus está dizendo, tem que ter necessidade, porque você vai adorar hoje, você vai adorar amanhã, você vai adorar depois. Porque necessidade do Pai.
das águas. Assim, ó Deus, a minha alma suspira por ti. A minha alma, ela tem sede do Deus vivo. Ela estava dizendo: ei, a minha alma tem necessidade de Deus. A minha alma, ela almeja pela presença, não é um desejo que eu quero agora e depois não quero mais, não. É uma necessidade. Glória a Deus. Interessante que Jesus, ele vai suprir essa necessidade. Porque certa feita, o mestre, eu quero o milagre da multiplicação dos pães. Então, logo após, ele vai começar um discurso maravilhoso. E ele vai dizer: ei, eu sou o pão da vida. Os vossos pais se alimentaram no deserto do pão que veio do céu, porém eles pereceram. Mas se vocês se alimentar de mim, que sou o pão da vida, vocês não vão perecer. Então Jesus continua com esse discurso que tinha que se alimentar dele, do pão, do sangue. Só que a multidão acha um discurso muito pesado, um discurso muito duro. Mas Senhor, eu queria apenas um pão. Senhor, eu queria apenas suprir um desejo momentâneo. E o Senhor começa a falar que o Senhor é o pão da vida. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu posso suprir a tua necessidade física, mas a minha prioridade é a tua necessidade espiritual. Eu posso multiplicar o pão, posso, mas isso é passageiro. Agora, se você quiser suprir a tua necessidade, eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo: eu tenho alimento para a tua alma, eu tenho alimento para você nessa noite. E o interessante, irmão, que as duas primeiras parábolas, imagino eu, que Jesus estava se referindo elas aos publicanos e pecadores. Por quê? Porque uma coisa, nós estávamos perdidos no pecado, nós não merecíamos, mas Jesus lá na cruz, ele nos alcançou, ele nos encontrou, ele nos buscou e nos achou. Agora, outra coisa é você estar na casa do Pai e se ausentar da presença dele. Só que Jesus, ele vai dizer essas duas primeiras parábolas para esses pecadores: olha, vocês estavam perdidos e eu os encontrei, e eu me alegro com isso. Só que ele também tinha resposta para os publicanos, para os fariseus e para os escribas. Quais eram? Ei, vocês estão na casa do Pai, vocês conhecem o mandamento do Pai, vocês conhecem as leis, vocês conhecem as escrituras, mas enquanto não tiver necessidade, enquanto não entender o valor que eu tenho na sua vida, não vai fazer diferença nenhuma. Glória a Deus. Jesus estava falando: tem que entender. Tem que entender, ou eu tenho valor na sua vida ou eu não tenho. Porque quando eu perco algo que eu tenho muito apreço, que eu reconheço o valor daquilo, Raniel, eu busco encontrar. Eu não paro enquanto eu não encontro. Eu não cesso até eu encontrar. Mas agora, se aquilo pode ter um valor, mas se para mim não tiver valor nenhum, eu vou deixar de lado. Eu posso até perder, mas eu não vou encontrar. Eu não vou procurar, porque eu não reconheço o valor que aquilo tem sobre a minha vida. Jesus está dizendo: ei, estão deixando a minha presença porque não reconhecem o valor que eu tenho sobre a sua vida. Aleluia. Estão se afastando porque não reconhecem o valor que eu tenho sobre a sua vida. Eu sou precioso, sou, mas se você não reconhecer isso, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia. Deus está falando com alguém. Aleluia. Só que essa terceira parábola, irmãos, ela vai se dividir em duas partes. Primeira parte, a qual nós falamos agora, do filho pródigo, que sai da casa do pai, que não reconhece o valor, que não entendia a necessidade, porém ele retorna. Só que esse moço, esse pai, ele tinha 2 filhos. E o segundo filho mais velho também não reconhecia o valor que o pai tinha. Também não entendeu a necessidade que ele tinha do pai. Por quê? Mas, irmã, ele ficou na casa, ficou. Mas o sentimento que ele tinha era o mesmo daquele que se foi. Como assim? Eu vou explicar. Ele ficou, mas o sentimento que estava dentro dele era o mesmo daquele que se foi. Atitudes diferentes, mas sentimentos os mesmos. Um decidiu sair, mas outro decidiu ficar. Quando às vezes você estamos na igreja, mas com
que se afastou. Quando às vezes estamos aqui na casa do Pai, junto com o Pai, mas o mesmo sentimento daquele que saiu da casa do Pai. Irmãos, não adianta ficar na casa do Pai se o Pai não fizer morada em você. Esse moço morava na casa do Pai, andava com o Pai, mas a essência do Pai não estava dentro dele. Ele apenas andava, ele não tinha intimidade. Diferente, irmãos, é você andar e ter intimidade. Lembra de Judas? Um dos 12 discípulos de Jesus? Ele andou com o Mestre. Irmãos, que honra era andar com o Mestre. Ele viu o Mestre face a face. Ele ouviu os ensinamentos do Mestre. Ele contemplou os milagres que o Mestre fez. Porém, ele apenas andou com o Mestre. Jesus, na noite que ele foi traído, Judas então dá um beijo. Jesus olha para ele e fala: meu amigo. Jesus estava dizendo: ei, eu quis ter intimidade. Eu quis ter relacionamento. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu quis ter contato, mas você não quis. Você não permitiu. Meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu quis ter contato, eu quis ter relacionamento, eu quis ser teu amigo, mas você não quis. Diferente agora de João. João, irmão, não aceita apenas andar com o Mestre. Eu não quero apenas andar, eu quero encostar a cabeça no meio dele. Eu quero sentir o cheiro, eu quero ter contato, eu quero estar juntinho do Mestre. Isso é intimidade. Não é apenas estar na casa do Pai, é o Pai fazer morada dentro do seu coração. Não é apenas morar na casa do Pai, mas é o Pai fazer morada no seu coração. Eu vou repetir isso porque Deus está falando com alguém aqui. Não é apenas estar todos os dias na casa do Pai, mas é o Pai fazer morada dentro de você. Oh, aleluia. É o Pai fazer morada dentro de você. Irmãos, e este moço, ele vai sentir uma necessidade, uma escassez. Mas ele estava na casa do pão. Que necessidade foi essa? Quando ele vê que o seu irmão retornou, que tinha uma grande festa, ele não ousou entrar dentro de casa. O seu pai foi atrás dele. E ele vai dizer: pai, eu estive com você todos esses anos e nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos. Ele estava tendo escassez, mas ele estava na casa do pão. Ele estava tendo alguma necessidade, mas ele estava na casa do pão. Mas era aqueles que olhavam e falavam: ah, pai, o Senhor fez melhor para ele do que para mim. O Senhor faz mais para ele do que para mim, Senhor. Irmãos, nós entendemos que este filho ele não tinha intimidade. Por quê? Porque quem tem intimidade se compadece do mesmo sentimento que o pai. Quem tem intimidade sente as mesmas coisas que o pai. Ele se alegra quando o pai se alegra. Ele se entristece quando o pai se entristece. Ele abomina o que o pai abomina. Só que agora o pai estava regozijante, ele estava alegre. O filho mais novo retornou. Qual foi o sentimento do filho mais velho? Indignação. Eu não aceito isso. Ele gastou tudo, eu sempre estive do teu lado. Ei, cadê a alegria? O pai está alegre. Ei, o mesmo sentimento que você tem, que o céu tem, você tem que ter. Sabe a primeira parábola? Jesus disse que quando aquele pastor encontra a ovelha perdida, ele se alegrou. Jesus vai dizer então: não haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ou seja, é o mesmo relacionamento. Se o céu está alegre, eu tenho que estar alegre. Que é ligado na terra, é ligado no céu, irmão. É o mesmo sentimento que eu tenho que ter, é o de Jesus. Agora, muitos dizem que anda com Jesus, que conhece Jesus, mas é se aborrecendo porque o irmão voltou. É ficando indignado e não querendo entrar na casa do pai porque o irmão retornou. Tem que ter o mesmo sentimento. Tem que sentir o que o pai sente. Tem que estar sensível ao voz do Espírito Santo. Tem que estar, irmãos. Glória a Deus. Jesus está falando aqui nessa noite. Diferentemente de quando eu reconheço o valor que o pai
bater. E quando eu reconheço essa necessidade, irmãos, eu vou buscar a presença do Senhor incessantemente. Porque eu entendo que é uma necessidade. Eu não vou cessar enquanto eu não encontrar. Eu não vou parar de bater enquanto a porta não abrir. Eu não vou parar de orar enquanto Deus não me responder. Eu necessito de Deus da minha vida. Glória a Deus! Glória a Deus. Irmãos, você pode até ter fome, você pode até ter sede, mas você não está na terra da escassez como aquele jovem que almejou voltar, mas não teve. Você está na casa do pão. Você tem sede, Jesus vai dizer em João capítulo 4 para aquela mulher samaritana: quem beber de mim nunca mais terá sede. Igual Jesus vai dizer para a multidão: ei, eu sou o pão da vida. Ah, Senhor, mas essa palavra é dura demais. Senhor, essa palavra dói. Dói porque eu queria priorizar os meus sonhos. Eu queria priorizar os meus desejos. Eu queria priorizar as minhas vontades. E o Senhor está dizendo que o Senhor que tem que ser prioridade. Deus, é palavra difícil demais. Ei, vocês querem ir também? Pode ir. Os discípulos vão olhar, mas mestre, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu não posso sair daqui, está doendo, mas eu vou ficar. Está me confrontando, mas eu vou ficar. Está difícil, mas eu vou ficar. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. É só na tua presença que eu encontro renovo. É só na tua presença que a minha alma tem refrigério. É só na tua presença que a minha alma tem alimento, que a minha alma tem sustento, que a minha alma, aleluia, encontra de beber. A sede é saciada, irmãos, é só na presença de Deus. Mas enquanto você não entender isso, não adianta, o mais valiosa que possa ser a presença de Deus, se você não reconhecer o valor daquilo que você tem. Você pode sair, você pode ficar, a sua vida vai ser a mesma. Você pode tanto sair e usufruir dos desejos deste mundo, mas você vai lembrar que a tua alma ela tem necessidade. Porque essa necessidade vai falar mais alto. Essa necessidade uma hora ela vai bater. E você vai lembrar que é só na casa do Pai que tem sistema. Que é só na casa do Pai que tem abundância. Que é só na casa do Pai que tem fartura para a tua alma. Só na casa do Pai, irmãos. Eu não sei a forma que você entrou aqui, mas o Senhor ele está dizendo para você: está na hora de reconhecer essa necessidade. Essa necessidade que a tua alma ela tem pela minha presença. Ela clama, ela almeja, mas enquanto isso você está na terra da escassez. Enquanto isso você está aí passando necessidade. E a tua alma ela tem sede da minha presença. A tua alma ela almeja pela minha presença. Ei, irmão, até quando vai passar necessidade? Sendo que na casa do Pai ainda tem pão. Aleluia! Até quando vai passar necessidade se na casa do Pai ainda tem pão? Eu vou repetir. Até quando vai passar necessidade se na casa do Pai ainda tem pão para você? Aleluia! Na casa do Pai ainda tem alimento, porque na casa do Pai quem habita é o Pai. Irmão, ele não vai se ausentar, ele vai permanecer no mesmo lugar. Quem pode se ausentar somos eu e você. Quem pode fugir ou sair da presença dele somos eu e você. Ele não vai sair do mesmo lugar. Ele não vai parar de falar, ele não vai parar de ensinar, ele não vai parar de anunciar a verdade, ele não vai parar de proclamar o reino dos céus. Ele permanece no mesmo lugar e da mesma maneira. Quem mudamos somos eu e você. Mas essa noite o Senhor ele te trouxe aqui para falar: ei, acorda, desperta e entende o valor que a minha presença tem na sua vida. Porque enquanto isso ela vai ser superficial para você. Você vai priorizar tudo menos a presença. Enquanto isso você vai continuar tendo fome e sede. Enquanto isso você vai continuar na terra da escassez. Coloque de pé. Glória a Deus. Até aqui o Senhor ele colocou meu coração.
Assim como eu vou guardar, porque grandemente o Senhor falou comigo através dessa palavra. Então que você saia daqui entendendo essa necessidade, entendendo que a tua alma ela tem sede do Deus vivo, e que você só encontra na casa do pão, quando você tem relacionamento, quando você tem intimidade, quando você fala: Deus, eu não quero sair da tua presença, a promessa está ali, mas eu só vou se a tua presença for comigo. Vamos orar nessa noite? Fale para Deus. Se você até aqui não entendeu essa necessidade, fala: Deus, hoje eu entendo essa necessidade, e eu quero buscar incessantemente, eu quero clamar incessantemente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, a tua palavra foi pregada conforme o Senhor falou comigo. Ó Deus, assim como o Senhor passou para mim, eu passei para a tua igreja. Deus, que nós venhamos sair daqui entender essa necessidade e almejando que a nossa adoração venha a ser diferente, que o nosso clamor venha a ser diferente, que as nossas pregações venham a ser diferentes, ó Deus, que o nosso relacionamento venha a ser diferente, porque nós não apenas precisamos, mas nós necessitamos da tua presença. Ó Deus, nessa noite eu te peço, toque cada coração, ó Deus. Eu não sei a forma que a tua igreja adentrou aqui nessa noite, mas o Senhor sonda e conhece a cada coração. Ó Pai, que a tua palavra os alimente, que a tua palavra os dê força, que a tua palavra seja o refrigério sobre a alma deles. Senhor, eu te peço, vai jogando por terra todo embaraço, toda a confusão da mente, toda a dúvida do coração, que o Senhor confirme através do teu Espírito Santo a tua palavra. Ó Deus, eu te peço e apresento a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, cresça sobre as nossas vidas e que nós venhamos diminuir. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém, igreja? Assim agradeço a minha oportunidade, essa prazer,